Olá, queridos amigos e irmãos do GAM, que a paz de Cristo esteja com todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seguindo aqui a temática da programação, eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão importante. Nós, adventistas do sétimo dia, gostamos muito de estudar, de conversar, de pregar, de ouvir falar a respeito de profecias. E não tem problema nenhum nisso, nós precisamos realmente estar atentos, conhecer o tempo em que vivemos. Porém, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. É possível que uma pessoa com profundo conhecimento das profecias seja pega de surpresa e perca a salvação? É possível isso? Eu digo que sim, isso é possível. Mas como? Veja. Há um grande problema quando o nosso foco está mais em conhecer as profecias do tempo do fim do que se preparar para elas. Entendem? O que precisamos... aliás, é uma pergunta, né? O que nós precisamos além do conhecimento do tempo? É isso que nós vamos tratar nesse estudo. Eu creio que a resposta que dermos a esta mensagem é que vai determinar se estaremos prontos ou não quando a batalha final chegar. Nós vamos ver um pouco das palavras de Cristo relacionados ao tempo do fim, e essas palavras foram registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, é o sermão que a gente conhece como sermão profético. Nós vamos ler algo importante que Cristo disse aqui para nós. Mas antes de lermos a palavra de Deus, eu convido você, onde quer que você esteja, a curvar sua fronte comigo, e nós vamos falar com o Senhor. Querido Deus, agradecemos, Senhor, por tudo que já aprendemos de Ti nesta convenção do GAM. Obrigado por mais esta oportunidade. E neste momento que estamos com a Tua palavra aberta, pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, verso 24. O Senhor Jesus disse assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até quem? Até os escolhidos. Veja, Jesus ele nos advertiu de que no fim dos tempos surgiriam muitos falsos cristos, certo? E para que falsos cristos sejam bem recebidos, é preciso que haja falsos cristãos. Nós não temos dúvidas de que neste tempo existem verdadeiros cristãos e existem falsos cristãos, certo? A pergunta é, que tipo de cristão eu sou? Essa é a reflexão que eu quero propor nesse momento. Nós precisamos conhecer o tempo em que vivemos? Sim. Mas, acima de tudo, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Por isso, o conselho é o seguinte: conhece o tempo, mas também conhece a ti mesmo. Eu pergunto de uma forma direta: você é um cristão? Como você pode saber isso? Todos nós concordamos que fazemos parte da última igreja, chamada Laodiceia. E em Apocalipse 3, nós vemos que Laodiceia acha que é cristã, acha que não precisa de nada, mas ela não sabe, diz o texto bíblico, ela não sabe que é carente de tudo. Ela não sabe. Laodiceia pensa que é cristã, mas não sabe que não é. Então, existem muitas pessoas hoje que estão achando que são cristãs, mas não sabem que não são. E uma dessas pessoas pode ser quem? Pode ser eu. Há algum tempo foi feita uma pesquisa relacionada às igrejas evangélicas americanas. Os dados foram colhidos de várias organizações cristãs, revistas e institutos de pesquisa. E os resultados foram publicados num livro chamado Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. O título desse livro é uma ironia do autor em relação ao cristianismo moderno. Veja apenas alguns dados, não todos, mas alguns dados dessa pesquisa. 33% dos evangélicos dizem que aborto não é pecado. 53% dos evangélicos são viciados em pornografia na internet. 93% dos jovens evangélicos disseram que são desobedientes aos seus pais. 63% dos jovens evangélicos disseram que agridem pessoas em momentos de raiva. 88% dos filhos de casais evangélicos se desviam da igreja na adolescência ou na juventude, mas são cristãos. Ou pelo menos se dizem. Esses números são antigos já. Eu fico imaginando qual seria o resultado se essa pesquisa fosse repetida hoje, em nossos dias. Alguns poderiam pensar que isso é um problema das outras igrejas, pessoas que não têm o pleno conhecimento da verdade, como nós adventistas temos. Mas veja uma coisa.
A Associação Geral da Igreja Adventista Sétimo Dia realizou uma pesquisa em suas 13 divisões espalhadas ao redor do mundo. Os resultados dessa pesquisa foram publicados no ano de 2018. Eu vou compartilhar com vocês apenas alguns dados dessa pesquisa. Vejam só. 52% dos adventistas não leem a Bíblia diariamente, ou seja, mais da metade. 83% dos adventistas não leem os escritos de Ellen White diariamente, 83%. 63% dos adventistas não fazem o culto familiar diariamente. 71% dos adventistas não frequentam os cultos da igreja regularmente. 71%. Agora, veja essa informação aqui que é alarmante. 33% dos adventistas acredita que a alma é uma entidade separada do corpo e que continua vivendo depois da morte da pessoa. Além desses, 8% não tem certeza disso. Isso é alarmante. Outro dado alarmante. 13% dos adventistas acreditam que nós podemos sim nos comunicar com os mortos. Mas se dizem adventistas. 3% dos adventistas, bom, 3% parece pouco, mas se você considerar a quantidade de adventistas no mundo, vai ver que não é pouco não. E é outra informação alarmante. 3% dos adventistas não concordam que Deus é o Criador. E 2,6% não tem certeza disso. Outro dado. 19% dos adventistas vivem a mensagem de saúde. Só 19% vivem a mensagem de saúde. E a última informação aqui. 9% dos adventistas reconheceram que haviam tomado bebida alcoólica nos últimos 12 meses. E 3% reconheceram que haviam fumado cigarros nos últimos 12 meses. Mas todos se consideram adventistas. Mas não estudam a Bíblia diariamente, não estudam o Espírito de Profecia diariamente, não oram diariamente, não fazem culto familiar diariamente e acreditam em ideias e doutrinas que não são bíblicas. E veja, um desses adventistas enganados que acha que é adventista, mas não sabe que não é, pode ser quem? Pode ser eu. Então eu preciso conhecer o tempo, sim, mas acima de tudo eu preciso conhecer a mim mesmo diante do tempo que estamos vivendo. Ellen White escreveu numa meditação matinal chamada E Recebereis Poder, na página 172, o seguinte: muitos há que não percebem onde se encontram, pois são espiritualmente cegos. Espiritualmente cegos. Por isso o apóstolo Paulo, ele mais uma vez nos dá um conselho, e é um conselho muito importante. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o verso 5. Veja qual é o conselho de Paulo. Ele diz assim: examinai os vossos irmãos. É isso? Não. Está dizendo assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Eu preciso examinar a mim mesmo. Eu preciso conhecer a mim mesmo. E só existe uma forma de fazer isso. Ellen White escreveu em Fundamentos da Educação Cristã, página 214, o seguinte: para compreender vossa condição, é necessário estudar a Bíblia e vigiar em oração. Veja, amigos, a Bíblia é o padrão para examinarmos a nós mesmos, pois é nela que está revelado o caráter de Jesus. É por isso que muitas pessoas se acham cristãs e não sabem que não são. Elas não estudam a Bíblia e não vivem uma vida de oração. E como não conhecem o caráter de Jesus, elas vão examinar e se comparar com o caráter de quem? Uns dos outros. Vamos verificar algumas das palavras de Cristo que foram registradas por Mateus no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 13. Nós vamos examinar alguns versos aqui desse texto. Mateus, capítulo 7. A partir do verso 13. Vamos ver aqui versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja, por que poucas pessoas entram no caminho estreito? Imagina que eu tenha ido ao mercado e precise entrar em casa com muitos pacotes de compras nos braços. Mas a porta é estreita demais, então o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar algumas coisas para trás. O mesmo se dá na porta estreita, que Cristo está aqui falando. Para passar por ela, necessariamente terei que deixar coisas para trás, renunciar.
E lembre-se que não é só a porta que é estreita, mas todo o caminho, ou seja, a cada passo eu terei que deixar mais coisas para trás. O problema é que nós não gostamos de deixar coisas para trás. Veja o que o irmão White escreve em Conselhos sobre Saúde, página 106. Muitos há entre os professos guardadores do sábado que estão mais firmemente apegados. Veja, não querem abandonar, não querem largar. Estão firmemente apegados às modas e desejos mundanos. Irmãos, o que muitos cristãos atuais fazem é professar o nome de Cristo, escolher uma igreja, se dirigir ao tanque batismal e continuar vivendo do mesmo jeito que antes. Se você quiser provas disso, olhe para o meio cristão em geral de hoje. Veja a quantidade de divórcios, de adultério, de fornicação, de abortos entre cristãos. Veja a quantidade de cristãos viciados em pornografia e outras imoralidades secretas. Veja a quantidade de cristãos que frequentam assiduamente os cinemas, os teatros, os estádios de futebol, os shows de música mundana. E o que esses cristãos geralmente ouvem nas músicas e nas pregações? Fica tranquilo, Jesus te ama, jamais irá te condenar, nossa natureza é pecaminosa mesmo, tudo isso faz parte da vida cristã. Não, amigo, não. Isso não faz parte da vida cristã, isso faz parte da vida mundana. Muitos cristãos querem tornar largo e fácil o caminho que Jesus disse que é apertado e é difícil. O apóstolo Pedro, ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Vamos usar uma palavra mais comum, né? Nós somos estrangeiros. Ele diz que cristãos verdadeiros são estrangeiros neste mundo. E como é que você reconhece o estrangeiro? Veja, em 2018, minha esposa e eu estivemos pregando em Portugal. Foi uma viagem maravilhosa. Fomos muito bem recebidos pelos nossos queridos irmãos de Portugal. Nós, brasileiros, falamos português, certo? O mesmo idioma de vocês em Portugal. Porém, os irmãos portugueses facilmente perceberam que nós não éramos de Portugal. Como eles perceberam? Porque apesar de falarmos o mesmo idioma, a forma de falar, a forma de pronunciar as palavras e até algumas expressões são diferentes. Por exemplo, há países em que as pessoas se vestem diferente de nós. Em outros lugares, as pessoas têm uma forma de se alimentar diferente da nossa. E quando nós visitamos esses lugares, as pessoas logo percebem que nós somos estrangeiros, que não somos dali. Por quê? Porque a nossa maneira de falar, de vestir e até de se alimentar, muitas vezes, é diferente. Assim é o verdadeiro cristão. Ele é um estrangeiro nesse mundo. Então, ele não fala como as pessoas desse mundo, ele não se veste como as pessoas desse mundo, ele nem mesmo se alimenta como as pessoas desse mundo. Enfim, ele não age como as pessoas desse mundo. Ele é um estrangeiro. Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas, página 458, o seguinte: Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios como exigia de Israel antigamente. E aí você se pergunta, como é que a gente pode, desenvolver essa distinção, essa diferença? A irmã White responde assim: se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá esta distinção. Não poderá ser de outra maneira? Então veja, nós voltamos ao ponto inicial. É impossível que Deus nos faça diferentes, que Deus nos torne verdadeiros cristãos, cidadãos do céu, estrangeiros nessa terra, se não passarmos tempo contemplando o caráter de Cristo por meio do exame, da investigação das Escrituras. E não apenas o estudo. Nós também precisamos aplicar os princípios das Escrituras na vida prática. Por isso eu pergunto, quanto tempo nós temos passado nos alimentando da palavra de Deus? Vamos voltar aqui ao texto de Mateus 7, seguindo agora no verso 15. Veja o que Jesus diz ali. Acautelai-vos, porém, de quem? Dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? São lobos devoradores. Algumas versões falam lobos roubadores. O que é, então, um falso profeta? Existem alguns tipos de falsos profetas. Por exemplo, o primeiro é aquele que prega mentiras. Mas existe um falso profeta mais perigoso do que esse. É aquele que prega mentiras misturadas com verdades.
Mas existe um falso profeta ainda mais perigoso do que este e do que o anterior, mais perigoso do que todos. É aquele que só prega verdades, mas ele nunca prega toda a verdade. Ele sempre vai falar o que você quer e gosta de ouvir. Ele vai falar de amor e misericórdia, que são atributos divinos, mas nunca falará de juízo, de batalha, de esforço, de renúncia própria. Ele vai falar muito a respeito de um Deus que ama, o que é verdade plena, mas nunca vai falar de um Deus que julga. Ele vai manter você confortável, tão distraído, que dificilmente você vai se preocupar com a vida espiritual, com a consagração a Deus, com o estudo da Bíblia, com a oração, com a santificação, com a vitória sobre o pecado, com o afastamento do mundo, com a transformação de caráter. Ele não vai permitir que você se preocupe com o tempo que estamos vivendo. Ele vai pregar somente verdades, mas nunca pregará todas as verdades. Então Jesus disse, cuidado com os falsos profetas. Cristo então nos dá o caminho para que possamos reconhecer um falso profeta. Mas esse é o mesmo caminho por meio do qual nós podemos conhecer a nós mesmos. Veja o que Jesus diz, Mateus 7, agora no verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, por qual meio posso examinar a mim mesmo? Como posso conhecer a mim mesmo? Jesus responde, pelos meus frutos. Mas de que frutos Jesus está falando aqui? Será que é de quantidade de estudos bíblicos que eu estou dando, metas de batismos, quantidade de cestas básicas distribuídas aos pobres, doação de sangue? É desses frutos que Jesus está falando? É óbvio, amigos, que os resultados do poder do Evangelho são vistos na minha vida, na minha forma de andar, de vestir, de falar, de me alimentar, de me recrear, de tratar o meu próximo, de cuidar do meu próximo, entre outros aspectos. Porém, de que frutos Jesus está falando agora? Vamos ver aqui qual é o verdadeiro caminho estreito que Jesus fala. Veja só o que a Bíblia declara. Vamos ao livro de Gálatas, no capítulo 5. É um texto conhecido. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Diz assim, mas o fruto do Espírito é. Então veja. Paulo, então, apresenta uma lista, né, que começa com qual fruto? O amor. E por que o amor é o primeiro da lista? É simples, porque o amor ele é a base para todo o resto. Sem amor, diz Paulo, eu nada seria. Então nós vamos examinar essa lista de características do fruto do Espírito. A primeira característica do fruto do Espírito é amor. E aí a pergunta é, eu tenho demonstrado amor por minha esposa, meu esposo, por meus filhos, por meus pais, por meus irmãos da igreja? Aliás, o que é amor? Amor é um sentimento ou amor é uma decisão? Você pode dizer assim, sim, eu tenho amado e demonstrado amor por todos os meus queridos. Mas Cristo ele vai além, quando ele diz lá em Lucas, no capítulo 6, verso 32, o seguinte, se amardes aos que vos amam, que recompensa vocês terão? Então ele explica essa questão de uma forma mais aprofundada. Lá no livro de Mateus é relatado, Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, ou seja, fale bem de quem fala mal de você. Fazei bem aos que vos odeiam, Jesus disse, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amar os inimigos, falar bem de quem só fala mal de mim, isso é possível? Eu creio que vocês já ouviram falar dos anabatistas, né? E um desses anabatistas, chamado Dirk Willems, ele é um dos exemplos mais nobres do amor incondicional que essas pessoas tinham pelos outros. Enquanto ele fugia das autoridades católicas que tentavam prendê-lo, ele teve que atravessar um lago congelado, mas chegou ao outro lado, são e salvo. Ele começou então a correr para a margem do lago, mas ele se virou para ver a que distância que os seus perseguidores estavam. E, para sua surpresa, o oficial que o perseguia tinha caído dentro do gelo e estava se afogando. E apesar de poder escapar facilmente, ou então de olhar para trás e dizer assim, tá vendo? É isso que dá perseguir o povo de Deus. Bem feito. Willems não fez isso. Willems voltou atrás e salvou aquele oficial. Mas sem se comover nem um pouco, aquele oficial ordenou que Willems fosse preso. E, irmãos, em consequência da sua bondade, Willems não apenas foi preso, mas também foi queimado vivo.
Você acha que Williams teria feito diferente se soubesse que seria morto? Eu creio que ele teria salvo aquele oficial do mesmo jeito. Amai os vossos inimigos. Mas para mim, o exemplo mais impressionante de amor incondicional, depois de Cristo, obviamente, é Moisés. Será que o povo de Israel tratava Moisés com amor, com respeito? De forma nenhuma. Era um povo difícil, rebelde, que reclamava o tempo todo. Falava mal de Moisés, criticava Moisés. Um povo que havia rejeitado Moisés como líder algumas vezes. E diante de tudo isso, Deus disse o seguinte a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de você uma grande nação, porque você é fiel. Esse povo não. Então, deixa eu destruí-lo. Moisés poderia ter respondido: sim, senhor, faz isso. Como pode um povo tão rebelde assim? Eles me desprezam, eles desprezam ao Senhor. Por favor, destrua e vamos começar do zero. Vamos começar aí com um povo novo. Era como se Deus dissesse a mim e a você: os adventistas do sétimo dia se corromperam de tal forma que eu vou destruir essa igreja e vou levantar outra. Qual seria a sua resposta, irmão? Você diria: sim, Senhor, faça isso, destrói esse povo, porque eu sou fiel, eles não são. Povo corrompido, só eu sou fiel a ti. Não foi isso que Moisés disse. Moisés disse o seguinte: Senhor, não é o meu povo, é o teu povo, e eu não quero que destrua esse povo, porque eu o amo. Mas se verdadeiramente não houver outra alternativa, faça o seguinte, Senhor. Risca o meu nome do teu livro. Em primeiro lugar, irmãos, Moisés não ignorou o pecado do povo. Moisés era um líder firme. Ele não compactuava com o pecado. Mas o seu amor por aquele povo rebelde era tão grande que ele não queria que esse povo fosse destruído. Moisés, ele agiu como intercessor por várias vezes. Então eu pergunto, intercessor é aquele que morre com alguém ou é aquele que morre no lugar de alguém? Vejam, eu posso estar interpretando mal as palavras de Moisés, mas no meu entendimento, Moisés disse assim: Senhor, eu não quero que destruas esse povo, mas se não tiver outra saída, tem uma proposta para fazer. Risca o meu nome do teu livro, mas mantém o nome deles. Tira a minha salvação e dá para eles. Irmãos, isso é amor. Amor é muito mais do que doar alimentos a uma família pobre ou levar alguém para almoçar na sua casa. Amor é muito mais do que mandar mensagens de celular com imagens bonitas de Feliz Sábado, de textos emocionantes de Feliz Natal. Moisés estava disposto a abrir mão de sua vida eterna para que aquelas pessoas pudessem tê-la. Que exemplo! Maior do que este só o de Cristo, que abriu mão de tudo que ele tinha e estava disposto a abrir mão de tudo que ele era eternamente, para nos dar a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Agora pense naquela pessoa que está falando mal de você, aquela pessoa que está te fazendo mal, aquela pessoa que te ofende. Você estaria disposto a dizer a Deus o seguinte: Senhor, salva essa pessoa. Mas se não houver um outro jeito, tira a minha salvação, dá para ela. Isso é amor e é a primeira característica do fruto do Espírito. Qual é a segunda característica, então, que aparece aqui? Dos frutos do Espírito? Alegria. Então pergunta, eu sou uma pessoa alegre? Eu não estou dizendo frívola, não estou dizendo zombeteira, mas alegre. Eu sou uma pessoa, como se diz no Brasil, carrancuda, que está com o semblante sempre fechado, sempre reclamando de tudo e de todos? A minha presença, ela alegra o ambiente? Ou ela torna o ambiente pesado, insuportável? Eu sou uma pessoa agradável ou sou uma pessoa desagradável? A outra característica do fruto do Espírito que aparece aqui, paz. Então eu pergunto, eu sou um promotor da paz ou um causador de discórdias e intrigas entre os irmãos? Como se diz aqui no Brasil, um fofoqueiro? Cristo disse que são felizes os pacificadores, os que promovem a paz, aqueles que promovem em primeiro lugar a reconciliação dos homens com Deus, mas também a reconciliação entre os irmãos. Amigos, eu gostaria de fazer um apelo a vocês que estão me assistindo agora. Se você tem algum problema com algum irmão da igreja ou alguém da sua família, se você é membro da igreja e tem problemas com algum pastor, ou se você é um pastor e tem problemas com algum membro da igreja, eu não estou me referindo somente a ódio, rancor, aquela mágoa.
Eu digo assim, se você tem algum problema, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja algum desconforto com alguém, assim que acabar o culto de hoje, envie uma mensagem para essa pessoa e resolve o problema. Você pode dizer, não, eu não odeio ninguém, não estou chegando a esse ponto de ódio. Se você odeia alguém, então imediatamente resolva isso. Mas às vezes nós temos algumas dissensões entre nós, alguns desconfortos. Se isso está acontecendo com você, resolve isso. A desunião, a contenda entre nós tem impedido o derramamento da chuva serôdia. Grave o que eu vou dizer. Nenhuma igreja vai prosperar espiritualmente, nenhuma igreja vai experimentar o verdadeiro reavivamento enquanto houver, mesmo que seja pequenina, enquanto houver dissensão entre os irmãos, e principalmente enquanto houver briga, dissensão, desconfortos entre os líderes desta igreja. Pense nisso. O outro fruto que aparece aqui, ou a outra característica do fruto do Espírito é a longanimidade. Isso é mais do que paciência, é um longo ânimo, longânimo. Então eu pergunto, eu sou paciente? Eu suporto as adversidades com serenidade? Ou eu me irrito muito facilmente? Eu desisto muito fácil das coisas e das pessoas? Ou eu tenho um ânimo prolongado pela esperança de que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam? Paciência, amigos, é uma grande virtude e está faltando nesse tempo que estamos vivendo. A outra característica aqui, duas, na verdade, que são similares, benignidade e bondade. E aí eu pergunto, será que eu tenho procurado oportunidades de fazer o bem às pessoas, incluindo aquelas que me fazem o mal? Eu tenho sido educado, cortês no trato com os outros? Ou eu tenho sido agressivo, ríspido, mal educado, ou até mesmo vingativo? A outra característica do fruto do Espírito, a fidelidade. Evidentemente, a fidelidade a Deus está em primeiro lugar. Se eu sou fiel a Deus, eu serei fiel nas demais relações da vida. Por exemplo, eu faço uma pergunta aqui. Você é fiel ao seu cônjuge? Alguns homens podem responder assim, sim, eu nunca cometi adultério. Mas eu pergunto, mas o que você faz quando vê uma mulher vestida com sensualidade na rua? Você desvia os olhos dela ou você acompanha? Você também tem fugido da pornografia, independentemente da forma como a pornografia se apresenta? Por outro lado, algumas mulheres podem dizer, sim, eu sou fiel, eu nunca cometi adultério. Mas eu pergunto, o que você tem feito quando algum homem que não é o seu marido te diz palavras bonitas, faz elogios indevidos, te trata com uma certa intimidade? Você tem repelido esse homem ou aceitado e apreciado suas palavras e sua conduta? Outra questão, se você se veste de forma sensual, por qual razão você faz isso? Para receber olhares dos outros homens? Quem sabe até atrair elogios para si? Uma outra questão aqui, nós somos fiéis nos nossos negócios, nos nossos contratos? Nós somos fiéis na maneira como tratamos os nossos empregados? Somos justos no salário que pagamos a eles, por exemplo? Fidelidade, irmãos, envolve muitas coisas. Fidelidade não diz respeito apenas a dízimos e ofertas. Outra característica do fruto do Espírito, mansidão. Será que eu tenho sido manso ou grosseiro com as pessoas? Principalmente dentro da minha casa, porque eu posso ser muito manso lá fora e muito agressivo com os meus queridos dentro de casa? Será que eu tenho conseguido dialogar com respeito, advertir as pessoas com serenidade, aceitar uma discordância sem me irritar? Mansidão, um espírito manso. A última característica que aparece aqui do fruto do Espírito é o domínio próprio. E o que é domínio próprio? Veja, imagina que um amigo seu te dá um tapa no rosto. Você então se controla para não revidar. E volta para casa satisfeito por ter exercido o seu autocontrole, mas com o coração cheio de rancor, de raiva. Ah, que vontade de acabar com ele, mas eu tive domínio próprio. Você teve domínio próprio? Na realidade, irmãos, o domínio próprio que o Espírito Santo produz em nosso caráter é aquele que, ao levar um tapa no rosto, eu não apenas não revido, como também não sinto nenhuma vontade de revidar. Isso é domínio próprio.
Você acha de verdade que Jesus estava com vontade de destruir aqueles que o crucificavam? Não, de forma alguma. Então, o domínio próprio que o Espírito Santo produz em nós é você não revidar a agressão, mas também você não sentir desejo de revidar a agressão. Você domina as suas emoções. Não é dominado pelas suas emoções. Outra pergunta. Será que eu sou dominado pelas minhas próprias vontades? Eu como o que eu quero, eu assisto o que eu quero, eu ouço o que eu quero, eu toco a música que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu visto o que eu quero? Ou eu domino as minhas próprias vontades e me submeto à vontade de Deus? A vontade de Deus é soberana em minha vida. Domínio próprio. Nós vimos então as características do fruto do Espírito. Esse é o caminho estreito. É por meio desse fruto que somos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Veja o que Ellen White declara no livro Santificação, página 61. Quando as pessoas professam ser cristãs e sua religião não faz com que sejam melhores homens e mulheres em todas as relações da vida, representações vivas de Cristo no temperamento e no caráter, não são de Cristo. Ou seja, se meu temperamento não muda, eu não sou cristão. Ellen White escreve agora no livro, deixe-me ver aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 255. Ela escreve o seguinte: meus irmãos, Deus é ofendido por seus ciúmes e desconfianças, amarguras e brigas. Em todas essas coisas, vocês estão prestando obediência a Satanás e não a Cristo. Quando vemos homens firmes nos princípios, sem medo do dever, zelosos na causa de Deus, todavia humildes e mansos, bondosos e ternos, pacientes com todos, prontos a perdoar e manifestando amor pelas pessoas por quem Cristo morreu, não necessitamos perguntar, são eles cristãos? Ellen White diz, dão eles inequívoca evidência de que têm estado com Cristo e aprendido dele. Quando os homens revelam traços opostos, quando são orgulhosos, presunçosos, frívolos, mundanos, avarentos, grosseiros e críticos, não precisamos que nos seja dito com quem eles estão associados e quem é seu amigo íntimo. Podem não crer em feitiçarias, mas apesar disso, estão tendo comunhão com espíritos maus. Eu posso conhecer bem o tempo, conhecer tudo de profecias, mas se o meu temperamento não muda, a serva do Senhor diz, eu estou associado a Satanás. Jesus ele nos faz uma pergunta no texto que nós lemos de Mateus 7. Ele diz, filho, você encontra espinhos em videiras? Você encontra espinho em pé de uva? E a gente responde, claro que não, Senhor, isso é um absurdo. Se alguém me disser que encontrou espinho em pé de uva, essa pessoa é louca ou é mentirosa? Então Jesus responde, muito bem, filho. Aquele que dá espinhos e ainda assim afirma ser uma videira é louco ou mentiroso. Aquele que não dá bons frutos, que não experimenta mudanças na vida, no caráter, no comportamento, no temperamento, e ainda assim diz que é meu discípulo, diz que é cristão, é louco ou mentiroso. É impossível, amigos, alguém ter um encontro diário e verdadeiro com Deus e continuar do mesmo jeito. Não sentir nenhum efeito prático na vida, não haver nenhuma mudança, principalmente no caráter, no temperamento. Se alguém disser que se relaciona com Deus, que é um cristão verdadeiro, mas continua a mesma pessoa, continua fazendo, falando, comendo, assistindo, ouvindo, vestindo as mesmas coisas de antes, tratando os outros da mesma forma que antes, as mesmas coisas do mundo, se continua impaciente, fofoqueiro, facilmente irritável, agressivo, ofensivo, arrogante, esse alguém que diz que tem comunhão diária com Cristo, ou é louco, ou está mentindo, porque a comunhão diária com Cristo vai nos transformando gradativamente. Podem haver alguns tropeços no caminho, mas vamos sendo transformados, vamos nos tornando diferentes do que nós éramos. Ou então, se uma pessoa diz que tem essa comunhão diária com Cristo, mas nada muda, então o relacionamento dela com Deus se tornou maçante, rotineiro, algo mecânico. Ou então, ainda, esse relacionamento com Deus não está sendo acompanhado de submissão à vontade de Deus, como aconteceu com Lúcifer e Judas, que tinham
um contato constante com Cristo e se perderam. Vamos voltar aqui ao texto de Mateus, no capítulo 7. Nós paramos no verso 16. Vamos agora para o verso 19. 19 e 20. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, aqui Jesus repete, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Verdadeiros cristãos, eles estudam a Bíblia para conhecerem a vontade de Deus. E eles têm como estilo de vida fazer a vontade de Deus. Ah, isso é salvação pelas obras? Não, não, não. Isso é evidência de fé. Isso é respeito, é submissão, é amor e gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Dizer que eu sou cristão não me faz cristão. O que demonstra o meu cristianismo é andar com Cristo e andar como Cristo. Veja o que Ellen White escreveu em Testemunhos Seletos, volume 2, na página 389. Olha só. É pela nossa conformidade com a vontade divina em nossas palavras, atos e caráter que provamos nossa comunhão com Ele. Veja, Jesus continua dizendo assim, verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui Jesus está se referindo a pessoas que professaram enfaticamente aos outros que eram de Jesus, e que inclusive trabalharam muito para a igreja. Mas Cristo vai dizer, se afasta de mim, eu não te conheço. A essência, amigos, da vida cristã não é trabalhar para Cristo, mas trabalhar com Cristo e trabalhar como Cristo. É ser como Cristo. A questão é, minha vida está em processo contínuo de mudança, principalmente do meu temperamento, do meu caráter, do meu coração? Finalmente, Jesus declara o seguinte, no verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, vieram as provações, falaram mal dessa pessoa, caluniaram. E o que aconteceu? Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A casa aqui representa o quê? O nosso caráter. E a rocha é Cristo Jesus. Verso 27. Verso 26, aliás. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, vieram as provações, caluniaram essa pessoa, falaram mal dela. E o que aconteceu? Caiu. E foi grande a sua queda. Fica aqui a pergunta para nós. Estou, então, construindo, por exemplo, o meu casamento sobre a rocha da palavra de Deus? Estou educando os meus filhos sobre a rocha da palavra de Deus? Estou administrando o meu dinheiro baseado na palavra de Deus? Estou me alimentando, me vestindo, me recreando baseado na palavra de Deus? Estou me separando das coisas do mundo conforme me pede a palavra de Deus? Estou tratando o meu próximo como me pede a palavra de Deus? Estou buscando a transformação de caráter segundo a palavra de Deus? A irmã White escreve, isso foi publicado na Meditação Matinal Maranata, na página 47. Há necessidade de um profundo exame de consciência e de que investiguemos profundamente, à luz da palavra de Deus. Eu estou com um coração sadio ou ele é corrupto? Eu estou renovado em Cristo ou tenho ainda um coração carnal, mudado apenas na aparência exterior? Ellen White diz ainda no livro Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 51 a 54. Vi que se não houver inteira mudança, inteira conversão, podem perder a esperança do céu. Isso é forte. Vi que muitos são justos em sua profissão de fé, enquanto interiormente há corrupção. Satanás quer que sejais cristãos nominais, pois assim podereis melhor servir aos seus desígnios. Se tendes uma forma de piedade e não a piedade verdadeira, Satanás pode usá-los para seduzir outros ao mesmo caminho. O cristão alcança a vitória sobre os pecados que o espreitam. Há remédio para a alma enferma de pecado. Veja, a irmã White continua dizendo assim, esse remédio está em Jesus. Precioso Salvador, escreve ela, sua graça é suficiente para o mais fraco
dos seres. Amém por isso. E o mais forte precisa também possuir sua graça. Do contrário, perecerá. Satanás diz a vocês que não é possível desfrutar plena e abundante salvação? Não acrediteis. Vi que é privilégio de todo cristão fruir as profundas atuações do Espírito de Deus. Amém por isso. Amigos, a vida cristã ela não é fácil, é realmente um caminho estreito e difícil. E Cristo não mentiu para a gente, Ele não nos enganou. Ele nunca prometeu que teríamos uma vida fácil, mas prometeu 3 coisas. Primeiro, que estará conosco nas dificuldades. Segundo, que nos concederá a vitória se nós nos submetermos à sua direção. E terceiro, que a batalha, em breve, chegará ao final. No livro Conselhos sobre Mordomia, Ellen White escreveu o seguinte: dentro de pouco tempo, Jesus virá salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. E ao ascenderem os remidos aos céus, abrir-se-ão os portais da cidade de Deus de par em par, e neles entrarão os que observaram a verdade. Ouvir-se-á uma voz mais bela que qualquer música que já tenha soado aos ouvidos mortais, dizendo: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. Irmãos, ainda há tempo. Ainda há tempo. Conheçamos sim o tempo que estamos vivendo, mas acima de tudo, conheçamos a nós mesmos. E que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos faça semelhante a Jesus, para que o mundo possa conhecê-lo através de nós. E muito em breve, que possamos conhecê-lo pessoalmente quando ele vier nos buscar nas nuvens do céu. Vamos orar? Querido bom Pai que está nos céus, agradecemos por esta promessa. Senhor, olhando para nós, parece impossível que um dia sejamos semelhantes a Jesus. Nós temos um caráter defeituoso, nós temos um temperamento difícil, mas nós temos fé em Ti. E se o Senhor disse que pode nos transformar e nos tornar semelhantes a Cristo, a gente acredita, Senhor. Por isso eu te peço, acorda o Teu povo, porque precisamos fazer algo para criar o ambiente adequado para que o Espírito Santo possa trabalhar. Que o Teu povo desperte, não apenas para o tempo, mas desperte para examinarmos todos nós, a nós mesmos, onde estamos errando. E que possamos estar abertos à atuação do Espírito Santo para que Ele transforme a nossa vida. Continue abençoando essa programação. Abençoe cada um que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe vocês. Um grande abraço.